A Rua das Acácias tinha esse nome porque, em algum momento no início do século passado, alguém havia plantado acácias dos dois lados da calçada e elas haviam crescido com uma simetria quase deliberada, os galhos se curvando um em direção ao outro até formar uma espécie de abóbada verde que no verão criava uma sombra generosa e no outono soltava pétalas amarelas que cobriam o asfalto como confete de um aniversário que ninguém havia planejado. Era uma rua de casas antigas, a maioria dos anos 40 e 50, com jardins cuidados e muros baixos e portões de ferro que rangiam de um jeito específico dependendo do horário, diferente de manhã, diferente à tarde, diferente de noite, como se o portão soubesse que o dia tem camadas e que cada camada pede um tom diferente. Os moradores da Rua das Acácias conheciam os nomes uns dos outros. Conheciam os carros, os horários, os cachorros. Sabiam quem havia reformado o banheiro no inverno passado pelo barulho da quebradeira que havia durado 3 semanas, e sabiam quem havia brigado com a esposa numa sexta-feira de outubro por causa do volume da televisão que havia vazado pelo muro com uma nitidez embaraçosa. Eram vizinhos do tipo que ainda existe em certos bolsões das cidades médias brasileiras, não amigos necessariamente, mas presentes uns para os outros de uma forma que as cidades grandes perderam e que as cidades pequenas ainda não perderam completamente. No número 42, havia a família Meireles. Aristides Meireles tinha 57 anos e era médico ortopedista. Chefe do departamento de ortopedia do Hospital Municipal havia 12 anos. Homem de porte alto e cabelos grisalhos que carregava a autoridade da profissão com uma naturalidade que não era arrogância. Era simplesmente a postura de alguém que passou décadas sendo a pessoa mais competente na sala e havia internalizado essa condição sem precisar mais demonstrá-la. Cumprimentava os vizinhos pelo nome, parava para perguntar sobre os filhos, sobre a saúde, sobre a reforma do banheiro. Na calçada, era o tipo de homem que os moradores mais velhos da rua descreviam como do jeito antigo, e queriam dizer isso como elogio. Ilza Meireles tinha 53 anos, e havia sido professora de literatura no colégio estadual, durante 20 anos antes de se aposentar antecipadamente, decisão que ela descrevia para quem perguntasse como uma escolha consciente de priorizar a família. Desde a aposentadoria, ela havia se dedicado ao jardim, que era considerado o mais bonito da Rua das Acácias, e a um grupo de leitura que se reunia toda primeira quarta-feira do mês no salão paroquial da igreja a 2 quarteirões de casa. Era uma mulher de sorriso fácil e cabelo preso, sempre no mesmo coque lateral, que distribuía fatias de bolo quando havia aniversário de vizinho e que sabia o nome de todos os cachorros da rua, incluindo os dos moradores que haviam se mudado havia anos. Os filhos eram 3. Marcos, o mais velho, tinha 28 anos e morava em Brasília, onde trabalhava como advogado numa firma de direito tributário. Vinha para casa nas festas de fim de ano com namoradas diferentes a cada visita, cada uma apresentada com o mesmo entusiasmo discreto que Aristides e Ilza demonstravam igualmente para todas, sem preferência declarada, sem pressão. Carolina, a do meio, tinha 25 anos, estava fazendo mestrado em psicologia em São Paulo, ligava para a mãe todo domingo. O mais novo era Tiago, 22 anos, que havia entrado na faculdade de medicina no ano anterior, seguindo o pai, como os vizinhos diziam com aquele calor de quem vê uma história bonita se repetindo. A família Meireles era, por qualquer critério disponível, a família que a Rua das Acácias apontaria como exemplo. Não por riqueza ostensiva, a casa era grande, mas não extravagante. O carro era bom, mas não novo. Mas havia algo neles que a rua sentia sem conseguir nomear. Uma coesão, uma presença, uma forma de habitar o espaço doméstico e o espaço social que parecia ao mesmo tempo natural e cuidada, como se houvessem encontrado, ao longo de décadas, o equilíbrio exato entre o que se mostra e o que se guarda. Esse equilíbrio era real. Só que o que estava sendo guardado não era o que ninguém imaginava. A casa do número 42 tinha 3 andares. O térreo com sala, cozinha, escritório de Aristides e banheiro social. O primeiro andar com 4 quartos e 2 banheiros. E o sótão, acessado por uma escada dobrável no teto do corredor do primeiro andar, que Ilza descrevia para qualquer pessoa que perguntasse como depósito de coisas velhas. O lugar onde vai parar tudo aquilo que você não tem coragem de jogar fora, mas também não tem onde colocar. A descrição era precisa no que dizia, incompleta no que omitia.
O sótão tinha, de fato, caixas de coisas velhas. Tinha o berço dos 3 filhos desmontado e encostado na parede do fundo. Tinha malas de viagem que não eram mais usadas desde que as rodas de uma haviam quebrado e Aristides havia decidido que não valia consertar. Era mais prático comprar uma nova. Mas a velha havia ficado. Tinha um abajur que havia sido do quarto de Marcos quando criança. Um abajur azul com estrelas amarelas que havia sido retirado quando Marcos tinha 12 anos. Zé havia dito que o quarto parecia infantil, que precisava de mudança. E os havia guardado o abajur no sótão com o tipo de cuidado com que se guarda qualquer objeto que pertenceu a uma fase que já passou e que ainda dói um pouco ter passado. Havia tudo isso. E havia mais. Havia uma área do sótão, separada das caixas e dos móveis velhos por uma divisória de compensado que Aristides havia instalado ele mesmo havia muitos anos, que não era depósito, que tinha prateleiras, que tinha pastas, que tinha arquivos. Havia uma fechadura nessa divisória que usava uma chave diferente de qualquer outra chave da casa. A chave ficava com Aristides. A pessoa que abriu o sótão foi Tiago. Tiago Meireles tinha 22 anos e havia chegado em casa numa sexta-feira de setembro para o fim de semana depois de uma semana de provas na Faculdade de Medicina. A primeira sequência de avaliações do segundo período, que havia sido mais difícil do que ele havia previsto, não pela complexidade do conteúdo em si, mas pela quantidade, pelo ritmo, pela descoberta de que a Faculdade de Medicina exige um tipo de organização mental que ele ainda estava aprendendo a construir. Havia chegado em casa com a mochila pesada e o cansaço específico de quem passou 5 dias dentro da própria cabeça. Os pais não estavam. Aristides estava de plantão no hospital. O plantão de sexta-feira que ele fazia havia anos, desde antes de ser chefe de departamento, por uma questão de princípio que ele articulava assim: o chefe não pode ser o primeiro a sair do plantão ruim. Ilza estava no grupo de leitura. A primeira quarta-feira havia sido cancelada por causa de um feriado e o grupo havia remarcado para aquela sexta, o que a havia irritado levemente porque sexta não era o dia certo. Mas havia ido assim mesmo porque o livro do mês era uma escolha dela e ela queria estar presente na discussão. Tiago havia aquecido sobras que encontrou na geladeira. Havia tomado banho. Havia ficado um tempo no quarto tentando estudar e não conseguindo porque o cansaço havia chegado num nível em que os olhos viam as palavras, mas o cérebro havia fechado o expediente. Havia descido para assistir televisão, havia subido de novo, havia ficado parado no corredor do primeiro andar tentando decidir o que fazer com o resto de uma sexta-feira em que se sentia velho demais para estar cansado assim. E então havia olhado para o teto do corredor. A escada dobrável do sótão tinha um cordão vermelho que ficava pendurado, uma alça de tecido desgastado que você puxava para abrir o alçapão e desdobrar a escada. Tiago havia subido nessa escada centenas de vezes ao longo da infância. Havia sido um dos lugares favoritos para se esconder quando brincava com Carolina. O sótão tinha aquele cheiro específico de madeira velha e naftalina e tempo parado que ele associava à infância com uma precisão olfativa que nem a memória visual conseguia igualar. Não havia nenhuma razão específica para subir naquela noite. Havia simplesmente o cordão vermelho, e o cansaço, e aquela espécie de saudade física que às vezes acontece quando você voltou para um lugar que foi seu e está procurando o fio de alguma coisa sem saber bem o que. Puxou o cordão, desdobrou a escada, subiu. O sótão cheirava exatamente como ele lembrava. Naftalina, madeira. Um ranço suave de papel velho que ficava suspenso no ar com a imobilidade das coisas que não têm circulação suficiente para se dissiparem. Havia uma única lâmpada, aquele tipo de lâmpada de filamento amarelado que fica pendurada no centro do teto, que Tiago ligou puxando o botão de pressão que ficava logo no alto da escada. As caixas estavam onde sempre haviam estado. O berço desmontado encostado na parede. As malas. O abajur azul de estrelas amarelas que ele reconheceu imediatamente e ficou olhando por um segundo com aquele tipo de emoção sem nome que os objetos da infância produzem. Não exatamente saudade, não exatamente alegria. Algo entre os dois que não tem palavra boa em português, se que talvez não tenha em nenhuma língua. Caminhou entre as caixas. Abriu uma ou duas sem propósito específico. Uma tinha lençóis velhos dobrados. Outra tinha livros didáticos de um currículo que havia mudado décadas atrás. Havia fotos numa caixa de sapato. Fotos em papel que a família havia parado de imprimir quando o digital havia tomado conta.
fotos dos anos 92.000 com aquela coloração ligeiramente alaranjada das revelações baratas de farmácia. Tiago folheou algumas. Ele bebê. Carolina com os dentes da frente caindo. Marcos com uma bicicleta azul que ele não lembrava de ter visto antes. Foi então que notou a divisória. Não era que nunca havia notado antes, havia. Mas na infância ela havia sido simplesmente parte do cenário. Uma parede de compensado no fundo do sótão que delimitava uma área que os pais haviam dito que era depósito de coisas do consultório do pai, documentos de paciente, coisas que precisavam de privacidade por questão de sigilo médico. Era uma explicação que havia feito sentido de imediato para uma criança. O consultório do pai era um lugar de respeito, de sigilo, de regras que existiam por boas razões. Havia aceitado sem questionar. Mas Tiago tinha agora 22 anos, estava no segundo período de medicina e havia passado a semana anterior estudando prontuário, registros médicos e privacidade de dados, e havia algo na divisória de compensado que, vista com olhos adultos e com o cansaço específico que baixa as defesas cognitivas, se faz as pessoas notar coisas que o estado de alerta normal filtraria. Parecia diferente do que havia parecido a vida toda. A divisória tinha uma fechadura. Uma fechadura pequena, o tipo de cadeado embutido que se usa em armários, discreta o suficiente para não chamar atenção, mas presente o suficiente para existir. E Tiago ficou olhando para essa fechadura por um tempo que depois não conseguiria quantificar. Depois desceu do sótão. Voltou para o quarto. Deitou. Ficou olhando para o teto por 2 horas sem conseguir dormir. Havia algo que Tiago faria depois, meses depois, quando tivesse que narrar para outras pessoas a sequência de eventos. Havia algo que ele descreveria como uma sensação que não era lógica ainda, que ainda não tinha conteúdo, mas que havia mudado de textura enquanto ele estava no sótão. Como quando uma dor começa tão suave que você não sabe se é dor ou se é a memória de uma dor. Mas o corpo já sabe. O corpo já está fazendo algum cálculo abaixo do nível que a consciência alcança. Havia algo errado. Não a fechadura em si. Fechaduras existem. Pessoas trancam coisas. Havia razões possíveis. Mas havia algo na totalidade da cena que produzia uma dissonância que ele não conseguia resolver. E a incapacidade de resolver produzia uma vigília que durou toda aquela noite. Às 6 da manhã, quando ouviu o pai chegar do plantão, o som específico do carro entrando na garagem, da porta da frente abrindo, dos passos pesados no corredor de baixo, Tiago havia tomado uma decisão que ele mesmo não saberia dizer quando exatamente havia sido tomada, se havia sido durante a noite ou se havia sido a noite toda. Ia perguntar ao pai sobre o sótão. Não naquele momento. O pai havia chegado do plantão, estava cansado, havia o ritual do café da manhã e da conversa de quem voltou de uma noite longa. Mas ia perguntar. Desceu. Fez o café. Aristides entrou na cozinha com o paletó ainda no braço, o crachá do hospital pendurado no bolso, a barba do dia anterior crescida de um jeito que ficava bem nele e que Ilza costumava chamar de médico cinematográfico quando estava de bom humor. Pai e filho sentaram à mesa. Conversaram sobre a semana de provas, sobre o hospital, sobre um caso ortopédico que havia chegado na véspera com uma fratura em padrão que Aristides disse que era raro de ver fora de um livro-texto. Era o tipo de conversa que os dois haviam desenvolvido ao longo do último ano. Desde que Tiago havia entrado na medicina, havia uma dimensão nova na relação entre eles, um ponto de contato técnico e afetivo que os dois pareciam descobrir com prazer genuíno. Tiago bebeu o café. Esperou o momento. Disse: Pai, ontem à noite eu subi no sótão. Aristides não mudou a expressão. Levantou os olhos do café, olhou para o filho e disse: Ah, é? Tava procurando alguma coisa? Não, fui à toa. Saudade. Pausa. Eu notei a divisória lá atrás. Com fechadura. Aristides bebeu um gole de café. Disse: São documentos de paciente. Já te falei isso. Eu sei. Tiago disse. Mas eu tô na medicina agora. Se precisar de ajuda para organizar alguma coisa. Prontuário antigo. Qualquer coisa. Posso ajudar. Havia algo nessa frase que era mais do que a oferta em si. Havia uma porta sendo aberta de forma oblíqua. Não uma acusação, não uma suspeita articulada, mas um convite para que o pai atravessasse a porta e dissesse algo que resolvesse a dissonância.
Aristides olhou para o filho por um segundo que durou mais do que os segundos normalmente duram. Tá organizado? Ele disse. Mas obrigado. E voltou para o café. A porta havia sido aberta e fechada. E algo na forma como havia sido fechada. Não com irritação, não com surpresa, não com nenhum dos sinais que acompanhariam uma pergunta inocente recebida de forma inocente, havia mudado a textura da dissonância de novo. Havia dado a ela um contorno mais nítido, mais pesado. O nome da vizinha era Conceição Albuquerque. Tinha 70 anos, viúva desde 2015. Moradora do número 38, 2 números antes dos Meireles, havia 41 anos. Era uma mulher pequena e direta que havia criado 4 filhos naquela rua e que havia desenvolvido, ao longo de décadas de vida no mesmo lugar, aquele tipo de memória de bairro que é uma forma de inteligência específica. O conhecimento das camadas, do que havia antes, do que havia embaixo do que aparece agora. Conceição havia sido amiga de Ilza. Não amiga próxima, não do tipo que troca confidências, mas amiga da forma como 2 prédios próximos são adjacentes, presentes um para o outro, com algum ponto de contato regular, suficientemente separados para manter suas respectivas paredes. Elas haviam participado juntas de um grupo de bordado nos anos 90 que havia durado 2 anos, até o grupo se dissolver por razões que Conceição não lembrava mais com precisão, mas que haviam envolvido um desentendimento sobre o horário das reuniões. Depois disso, havia a saudação diária na calçada, a conversa ocasional, o empréstimo de ovos quando um ou outro havia terminado os seus antes da ida ao mercado. Conceição sabia coisas sobre a família Meireles que a família Meireles não sabia que ela sabia. Não porque ela houvesse investigado, simplesmente porque quem mora 41 anos na mesma rua e tem olhos e uma janela que dá para a calçada acumula, inevitavelmente, um inventário de observações que vai além do que qualquer membro da família escolheria ter divulgado. Sabia, por exemplo, que havia uma época, os filhos ainda eram pequenos, devia ser meados dos anos 2000, em que Ilza havia passado umas 3 semanas sem sair de casa. Não havia adoecido. Conceição teria sabido. Teriam pedido ajuda. Havia simplesmente parado de sair. As crianças iam para a escola de carro com o pai. As compras chegavam entregues. Ilza aparecia na janela às vezes, mas não na calçada. Depois de 3 semanas havia voltado, com o mesmo sorriso de sempre. E quando Conceição havia perguntado como estava, ela havia dito que havia estado gripada, que agora estava ótima. Sabia que havia uma noite, vários anos depois, em que havia acordado com um barulho vindo da direção do número 42. Um barulho difícil de classificar. Não uma briga, não um acidente, mas como o som de algo pesado sendo movido no interior da casa. Um som de esforço físico contido. Às 3 da manhã. Ela havia ficado escutando por um tempo. Havia concluído que eram os adultos rearranjando móveis numa hora inapropriada. E havia voltado a dormir. Sabia que Aristides Meireles nunca havia tirado férias. Nos 41 anos em que havia sido sua vizinha, ela nunca havia visto a família partir para uma viagem longa. Saídas de fim de semana? Sim. A casa fechada por mais de 3 dias? Não. Havia perguntado uma vez a Ilza, de passagem, se eles não viajavam nas férias escolares, e Ilza havia dito que Aristides não conseguia se desligar do hospital. Que era uma pena, mas era a realidade de quem escolhia uma profissão assim. Dito com um sorriso de quem encontrou paz com uma limitação que não escolheu. Conceição havia aceitado essa resposta. Havia aceitado todas as respostas. Havia sido, em 41 anos de vizinhança, uma testemunha competente e uma observadora diligente que nunca havia encontrado motivo suficiente para ir além do que observou. Até setembro daquele ano. O que aconteceu em setembro foi o seguinte. Conceição estava regando as plantas da varanda numa tarde de quarta-feira quando viu Tiago Meireles sair pela porta da frente do número 42 com uma expressão que ela não havia visto no rosto daquele rapaz antes. Não era o cansaço. Ela conhecia o cansaço no rosto dos filhos que estudavam para medicina. Havia um sobrinho médico e sabia como eles ficavam nos primeiros anos. Era outra coisa. Era a expressão específica de quem está carregando um pensamento que não cabe na expressão normal e que vazou um pouco para a superfície sem que o dono houvesse percebido. Tiago caminhou pela calçada sem ver nada. Passou pelo número 38 sem levantar os olhos. Foi até o fim da rua, dobrou na esquina, sumiu.
Conceição ficou com a mangueirinha na mão regando a mesma planta por mais tempo do que a planta precisava. Havia algo naquela expressão que ela havia visto antes. Não naquele rosto. Naquele rosto era nova. Mas ela havia visto aquela expressão em algum lugar que não conseguia localizar, num rosto que não conseguia identificar. E essa incapacidade de localização ficou como um grão de areia num lugar que você não consegue coçar. Na noite seguinte, foi até a caixa de fotos velhas que guardava no armário do corredor. Uma caixa de sapatos similar àquela que Tiago havia encontrado no sótão dos pais, e ficou folheando sem saber exatamente o que procurava. Fotos dos filhos. Fotos do marido. Fotos de festas de vizinhança dos anos 80 e 90, quando a Rua das Acácias havia ainda o costume de fazer confraternizações juninas na calçada, as mesas saindo pelos portões, as lanternas de papel coradas de vento. Havia uma foto de um junino dos anos 90. A rua toda presente, ou quase. Os Meireles num canto, Aristides mais jovem, Ilza com o cabelo comprido que ela ainda usava naquela época, Marcos ainda bebê no colo da mãe. Carolina ainda não havia nascido. E na expressão de Ilza naquela foto, na forma como ela segurava o bebê, no ângulo dos ombros, no jeito do sorriso que era sorriso mas tinha alguma coisa embaixo do sorriso, havia algo que Conceição reconheceu. Era a mesma expressão do rosto de Tiago na tarde anterior. Era a expressão de quem sabe alguma coisa que não sabe ainda o que fazer com o que sabe. Tiago voltou ao sótão sozinho 3 dias depois, numa segunda-feira em que os pais estavam fora ao mesmo tempo, Aristides no hospital, Ilza num compromisso que ela havia mencionado vagamente como reunião da paróquia. Subiu com propósito desta vez, sem nostalgia, com as mãos um pouco menos firmes do que de costume, mas com a decisão de quem havia passado 3 dias debatendo consigo mesmo e havia chegado a uma conclusão que não era confortável, mas que era a única possível. A fechadura do compensado era um cadeado pequeno, mas era um cadeado. Ele não tinha a chave e não havia como abri-lo sem ferramentas. Ficou olhando para ele por um tempo. Depois desceu, foi até a garagem. Voltou com um pé de cabra pequeno que o pai guardava na prateleira de ferramentas, ao lado do compressor de ar e dos parafusos organizados em potinhos de plástico transparente com a letra redonda e aplicada da mãe nas etiquetas. Forçar a fechadura levou menos de 1 minuto. O compensado cedeu com um estalido que dentro do sótão pareceu alto o suficiente para ser ouvido da rua, mas que era, objetivamente, um som pequeno num espaço fechado. Tiago ficou parado por um momento com o pé de cabra na mão antes de abrir. Depois abriu. O que havia do outro lado da divisória era uma sala pequena, talvez 3 metros por 4, com o teto em ângulo seguindo o telhado, o que fazia a parte mais alta ter talvez 2 metros e a mais baixa, onde o telhado descia, menos de 1,20 m. Havia uma janela pequena, do tipo basculante, que dava para o quintal dos fundos, vedada com um blackout que impedia completamente a entrada de luz. Havia uma instalação elétrica própria, discreta, que alimentava 2 lâmpadas LED frias e um aparelho de ar-condicionado pequeno encaixado na parede. Havia prateleiras, havia pastas, havia arquivos, e havia o que estava nas pastas e nos arquivos. Tiago ficou de pé no centro daquele espaço por um tempo que não conseguiria medir depois. Havia um ponto em que a mente humana, diante de informação que excede a capacidade imediata de processamento, simplesmente para. Não desliga, para. Fica num estado de observação sem avaliação, de percepção sem conclusão, como um computador que está carregando um arquivo grande demais e só mostra a barra de progresso sem ainda mostrar o conteúdo. As pastas tinham nomes. Os nomes eram sobrenomes, alguns com datas. Havia dezenas delas. Algumas grossas, com muitas folhas. Algumas finas, com poucas. As datas iam dos anos 80 até o que parecia ser o ano anterior. Havia uma pasta com o nome da família. O próprio sobrenome dele, Meireles, numa letra de arquivo que Tiago reconheceu como a letra do pai. Não abriu essa pasta. Não naquele momento. Havia um limite do que era possível naquele dia, naquela hora, naquele estado. Desceu do sótão. Foi até o banheiro. Lavou o rosto com água fria por um tempo longo. Olhou para o próprio rosto no espelho com a desorientação de quem está verificando se ainda é o mesmo. Ligou para Carolina.
Carolina Meirelles tinha 25 anos, estava num grupo de pesquisa em psicologia clínica em São Paulo que estudava, especificamente, dinâmicas de poder em contextos familiares. Era uma coincidência que depois pareceria impossível de ser coincidência, mas que era. As escolhas acadêmicas de Carolina haviam sido motivadas por interesses genuínos e por orientadores que a haviam estimulado numa direção, não por nenhum conhecimento consciente do que ela iria descobrir. Ela havia escolhido psicologia, ela dizia quando perguntavam, porque sempre havia sentido que havia algo nas interações humanas que não estava na superfície, que havia uma gramática invisível nas relações que se aprende lendo os gestos errados, e as pausas nos lugares errados, e o que as pessoas fazem com os olhos quando dizem certas coisas. Havia sentido isso na própria família, havia dito a uma orientadora uma vez, mas de forma vaga, sem conseguir articular exatamente o que. Havia apenas uma sensação, desde pequena, de que havia um texto e havia um subtexto e que os dois não coincidiam completamente. A orientadora havia dito que essa sensação era o ponto de partida de muito bom trabalho clínico. Carolina havia concordado e havia esquecido a conversa por um tempo. Quando o telefone tocou com o número de Tiago naquela segunda-feira de setembro, ela estava revisando anotações de campo e atendeu com a despreocupação de quem espera uma ligação do irmão sobre um assunto doméstico. O Natal estava chegando. Era época de combinar presentes, de verificar quem ia para casa em qual data. A voz de Tiago no telefone não era a voz de quem estava combinando presentes. Carol, ele disse. Só o nome. Da forma que se diz o nome quando o nome é o único ponto fixo disponível. Carolina ficou quieta por um segundo. Depois disse, o que foi? A conversa durou 40 minutos. Tiago descreveu o sótão, a divisória, a fechadura, as prateleiras, as pastas. Descreveu a pasta com o sobrenome deles. Descreveu o estado em que estava. Não em pânico, mas num tipo de clareza fria que às vezes vem depois do pânico, quando o sistema nervoso já processou o choque inicial e ainda não reconstruiu as defesas. Carolina ouviu tudo sem interromper. Essa era uma habilidade que ela havia desenvolvido no mestrado e que havia entrado para o repertório de quem ela era de uma forma que às vezes tornava as conversas com pessoas não acadêmicas um pouco assimétricas. Ela ouvia mais do que falava, perguntava mais do que afirmava. Isso podia ser lido como distância quando era, na verdade, o contrário. Quando Tiago terminou, Carolina ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, eu vou aí este fim de semana. Os pais vão estar aqui. Eu sei, ela disse. Vou assim mesmo. Os dias entre a segunda-feira e o sábado foram, para Tiago, uma experiência de um tipo de dissociação que ele não havia experimentado antes e que depois, estudando psicologia no contexto da medicina, reconheceria como uma resposta adaptativa a uma situação que o sistema não tem ferramentas prontas para processar. Ele continuou na faculdade. Continuou nas aulas, nas práticas, nos grupos de estudo. Continuou jantando com os pais nas noites em que estava em casa, respondendo às perguntas de Aristide sobre as matérias do período, ouvindo Ilza falar sobre o grupo de leitura e sobre o jardim. Continuou existindo na superfície de uma vida que havia, no espaço de uma tarde, adquirido um fundo que ele não conseguia ver completamente, mas que conseguia sentir. Havia um momento específico, uma quinta-feira à noite, o jantar quase no fim, Aristides contando sobre um procedimento cirúrgico que havia ido especialmente bem, em que Tiago olhou para o pai e tentou, com toda a concentração disponível, reconciliar as duas imagens. O pai à mesa, com o vinho na mão e o orgulho técnico de um médico que havia ajudado alguém. E o sótão, as prateleiras, as pastas com nomes e datas que iam dos anos 80 até o recente. A reconciliação não era possível. Não com a informação que ele tinha. Havia explicações possíveis. Havia sempre explicações possíveis. O cérebro humano é extraordinariamente criativo na produção de explicações, especialmente quando a alternativa à explicação é uma verdade que ele não está pronto para aceitar. Mas as explicações que ele havia construído ao longo daquela semana não resistiam a um exame honesto. Caíam antes de terminar de pé. Na noite de sexta, Ilza havia feito lasanha, o prato que ela fazia sempre que os filhos estavam em casa. O prato que havia virado símbolo de reunião familiar da mesma forma que certas músicas viram símbolo de certas épocas, por associação repetida ao longo de anos.
Tiago havia comido e havia dito que estava ótima e havia pensado, com aquele tipo de crueldade involuntária que a mente produz quando está sob pressão: o que mais essa casa guarda dentro de si que parece ótimo por fora? Carolina chegou no sábado de manhã cedo. Havia dormido no trem, chegado à rodoviária às 6h30, pegado um táxi. Os pais ainda dormiam quando ela chegou. Ela tinha a chave da casa. Havia guardado a chave mesmo morando em São Paulo porque Ilza havia insistido. Porque casa de filho é sempre casa. Porque as mães guardam certas coisas com uma teimosia afetiva que não tem argumento. Tiago estava acordado na cozinha com o café pronto. Os dois ficaram na cozinha em silêncio por um tempo. O silêncio dos irmãos que se conhecem bem o suficiente para saber que nem sempre as palavras são o que começa as conversas importantes. Você subiu de novo? Ela perguntou por fim. Não. Pausa. Mas eu fechei de novo. Empurrei-o compensado no lugar. Não vai dar para ver que foi forçado a menos que olhem de perto. Carolina assentiu. Ficou olhando para o café. Disse: antes de qualquer coisa eu preciso ver. Eu sei. E depois disso a gente decide o que fazer. Eu sei, ele disse de novo. E havia nessa repetição não concordância passiva, mas o alívio de quem havia passado uma semana tomando decisões sozinho e agora tinha alguém ao lado. Subiram juntos quando os pais ainda dormiam. O sótão da infância recebeu os dois com o cheiro de sempre: naftalina, madeira, tempo. Mas havia algo diferente em caminhar naquele espaço agora, algo que Tiago não conseguia nomear, mas que Carolina, com o vocabulário que o mestrado havia dado, nomearia depois como o efeito de um enquadramento cognitivo alterado. O mesmo lugar, percebido por uma mente diferente. É um lugar diferente. A divisória estava como Tiago havia deixado, empurrada no lugar, o estalido da madeira cedendo passagem silenciosa quando ele aplicou pressão no ponto certo. Carolina entrou. Ficou parada. Olhou para as prateleiras, para as pastas, para as lâmpadas LED frias e o ar-condicionado na parede. Pegou uma pasta aleatória. Abriu. Leu a primeira página. Leu a segunda. Fechou a pasta. Ficou segurando o ar com as duas mãos por um momento com os olhos fechados e a respiração controlada da forma que as pessoas controlam a respiração quando estão tentando não deixar o corpo decidir antes da mente. Tiago, ela disse. A voz estava plana, de uma planura que não era naturalidade mas controle. Eu sei, ele disse. Você leu alguma delas? Não completamente. O suficiente. Ela devolveu a pasta para o lugar. Olhou para a pasta com o sobrenome deles que continuava no lugar onde Tiago havia deixado, intocada. Essa a gente não abre aqui. Ela disse. Por quê? Porque quando a gente abrir isso, ela disse devagar, a gente vai precisar de alguém junto. Um profissional. Não a gente sozinho. Tiago ficou olhando para a irmã. Havia algo nela que havia mudado nos últimos 10 minutos. Não a expressão, não a postura, mas algo mais interno. Uma qualidade de presença que havia se densificado de uma forma que ele reconhecia do rosto do pai quando o pai estava diante de um caso difícil. A expressão de quem entendeu o problema e ainda não sabe a solução, mas já não está mais no estágio de não entender o problema. Desceram. Os pais ainda dormiam. A advogada chamava-se Teresa Magalhães. Tinha 48 anos e especializara-se em direito de família e direito penal com uma trajetória que havia começado em defensoria pública e havia migrado para o escritório próprio havia 12 anos, não por dinheiro, embora o dinheiro também houvesse melhorado, mas porque a defensoria havia começado a parecer pequena demais para o tipo de caso que ela sentia capaz de fazer. Teresa era conhecida por duas coisas: pela competência técnica rigorosa e pela capacidade de ouvir o que os clientes traziam sem deixar a própria reação emocional entrar na frente da análise jurídica. Era, como ela dizia para os sócios mais jovens, uma questão de utilidade. A reação emocional pode esperar, a análise não pode. Carolina havia encontrado o nome de Teresa através de um professor do mestrado que havia trabalhado com ela num caso de custódia anos antes. Havia ligado numa segunda-feira. Haviam se encontrado na quarta, numa tarde em que os pais achavam que os filhos estavam num cinema no shopping. Tiago e Carolina foram ao escritório de Teresa com as fotos que haviam tirado no sótão. Haviam fotografado as prateleiras, as pastas, as datas. Haviam fotografado o ar-condicionado, a instalação elétrica, a janela blackout.
Não haviam tocado nos documentos além do que já haviam tocado. Teresa examinou as fotos num tablet com aquela atenção de quem está lendo duas coisas ao mesmo tempo: o que está na imagem e o que a imagem implica. Fez perguntas precisas sobre a profissão do pai, sobre a natureza das pastas, sobre o que Tiago havia lido e o que havia deixado de ler, sobre a pasta como o sobrenome da família. No final, ficou em silêncio por um momento que ela usava. Tiago perceberia depois, para organizar o que ia dizer antes de dizer, não para parecer mais ponderada, mas porque havia aprendido que o que você diz primeiro determina muito do que vem depois, e que em certos casos o primeiro a ser dito é o mais importante. O que vocês me descrevem, ela disse, pode ter várias naturezas. Pode ser algo que tem explicação clínica legítima dentro de uma prática médica não convencional. Pode ser algo que está numa área cinza legal, mas não criminal. E pode ser algo mais grave. Pausa. Antes de tirar qualquer conclusão, eu preciso ver o que tem nas pastas. Não as fotos das pastas. O conteúdo. Isso significa entrar na casa, Tiago disse. Isso significa, Teresa disse, que existem formas legais de fazer isso. E formas ilegais. As formas legais são mais lentas. As ilegais são mais rápidas e podem comprometer qualquer coisa que venha depois. Qual é a forma legal mais rápida? Carolina perguntou. Teresa olhou para os dois por um momento. Vocês têm certeza de que querem ir por esse caminho? Era uma pergunta que parecia óbvia, mas que Teresa fazia sempre, em casos assim, porque havia aprendido que a certeza que as pessoas trazem para o escritório nem sempre é a certeza que elas têm quando o processo começa a se mover, e que era melhor descobrir isso antes do que no meio. Os dois irmãos se olharam. Foi uma troca de olhar breve, do tipo que acontece entre pessoas que se conhecem há muito tempo e que sabem que certos acordos não precisam de palavras. Sim, Carolina disse. O processo legal foi mais rápido do que Teresa havia previsto. Havia algo nos documentos que ela havia descrito como suficientemente específico, sem explicar para os clientes o que exatamente havia visto nas fotos, porque havia detalhes que ela precisava verificar antes de articular, para que o juiz responsável pela vara criminal houvesse expedido uma ordem de busca e apreensão com uma agilidade que não era comum, mas que acontecia quando a combinação de elementos produzia uma urgência que o sistema reconhecia mesmo quando preferia não reconhecer. A busca foi numa manhã de terça-feira. Aristides estava no hospital. Ilza estava em casa. A delegada responsável pela operação se chamava Fátima Rodrigues. Tinha 44 anos, havia passado os últimos 12 na delegacia especializada em crimes contra a pessoa, e havia desenvolvido uma forma de conduzir buscas domiciliares que ela descrevia para os subordinados como eficiência com respeito. Você faz o trabalho que precisa ser feito. Você não faz mais do que precisa ser feito. E você trata as pessoas na casa com a humanidade que o trabalho permite sem comprometer o trabalho. Ilza atendeu a porta com o avental de jardinagem. Havia estado cuidando das rosas no jardim lateral. E ficou olhando para a delegada e para a equipe com uma expressão que Fátima, em 12 anos de prática, havia aprendido a ler com uma precisão que nunca havia conseguido reduzir a palavras, mas que reconhecia instantaneamente. Não era surpresa. Era a expressão de quem havia passado muitos anos esperando que uma manhã começasse assim, e que agora, diante do fato, sentia uma coisa que era complicada demais para ser só medo. Ilza havia dito apenas, precisam de café? Fátima havia dito, não, obrigada. A senhora pode ficar na sala enquanto a equipe trabalha. Ilza havia tirado o avental. Havia dobrado com cuidado. Havia ido para a sala. O que a busca encontrou no sótão levaria meses para ser completamente catalogado e mais meses ainda para ser compreendido em toda a sua extensão. Não porque fosse impossível de compreender. Era, infelizmente, algo que tem forma e nome e precedente. Algo que existe no mundo com uma frequência que as pessoas preferem não saber, mas que existe. Mas porque a extensão, o volume, a duração, a quantidade de pastas com nomes e datas que iam dos anos 80 até o recente, produzia uma escala que o entendimento imediato não alcançava. Aristides Meirelles havia sido, ao longo de décadas de prática médica, uma figura de autoridade no hospital que havia confiado nessa autoridade de forma integral. Havia tido acesso a pacientes em estados de vulnerabilidade extrema, pós-operatório, sedação, estados alterados de consciência produzidos por medicação.
Havia documentado, com a meticulosidade de quem organiza parafusos em potinhos de plástico transparente com etiquetas escritas pela esposa. Havia guardado. O que exatamente havia feito com esse acesso? E durante quanto tempo? E com quantas pessoas? Isso a investigação levaria meses para reconstruir. Mas o material estava lá. As pastas estavam lá. As datas estavam lá, cobrindo décadas, cobrindo uma carreira inteira que havia sido. Em paralelo, outra coisa. A pasta com o sobrenome Meirelles ficou por último. Foi aberta por Carolina, com Teresa ao lado, numa sala de reuniões do escritório, uma semana depois da busca. O que havia dentro daquela pasta é uma informação que pertence a Carolina e que ela revelaria, anos depois, apenas parcialmente, num contexto terapêutico, num espaço cuidadosamente construído para conter o que precisava ser contido. O que ela diria era que havia esperado encontrar alguma coisa. Que havia, em algum nível que o mestrado havia dado vocabulário para nomear, mas que havia existido antes do vocabulário, sempre soubesse que havia algo que não fechava. Que a sensação de texto e subtexto que havia descrito para a orientadora era real. Que o subtexto, quando finalmente foi lido, era mais pesado do que havia previsto. E que, ao mesmo tempo, havia algo que ela não esperava sentir e que sentiu: alívio. Não alívio pelo conteúdo, nunca alívio pelo conteúdo, mas alívio pelo fim da pergunta. Alívio por finalmente saber que o que havia sentido a vida toda não havia sido imaginação, não havia sido sensibilidade excessiva, não havia sido a mente de uma criança interpretando mal o que os adultos faziam de forma inocente. Havia sido real. Ela havia sentido real porque era real. Ilza Meirelles ficou em silêncio durante as primeiras horas de interrogatório. Ficou em silêncio com a serenidade desconcertante de quem está em silêncio por escolha, não por ausência de coisa a dizer. A delegada Fátima a havia interrogado com aquela atenção específica que ela reservava para as pessoas que não eram o alvo principal da investigação, mas que tinham claramente mais dentro do que estavam mostrando. Na terceira hora, Ilza havia pedido água. Havia bebido devagar. Havia olhado para a delegada com uma expressão que Fátima descreveria depois para a equipe como a expressão de alguém que tomou uma decisão que havia estado tomando há muito tempo e que agora, finalmente, havia sido tomada. Eu sabia, Ilza disse. Era uma confissão e não era. Era uma afirmação que abria uma questão que o interrogatório levaria horas para explorar. O que significa saber? E o que se faz com o que se sabe? E o que acontece quando o que se sabe é sobre a pessoa com quem você construiu uma vida inteira, com quem você fez filhos, com quem você dividiu o jardim e o grupo de leitura e a lasanha de sexta-feira, e os 40 anos de uma casa que a rua inteira achava ser o exemplo do que uma família pode ser. Ilza havia sabido por quanto tempo? Havia sabido de qual extensão? Havia tentado parar? Havia sido impedida? Havia sido cúmplice por ação ou cúmplice por inação? E qual a diferença legal e moral entre as duas formas de cumplicidade quando você está dentro de uma situação por décadas e o custo de sair foi sempre mais alto do que o custo de ficar? Essas questões não tinham resposta rápida. Teriam respostas longas, em processos distintos, com advogados distintos e juízes distintos, e a maquinaria lenta e necessária de um sistema que existe exatamente para examinar essas questões sem a pressa que a emoção pede, mas que a justiça não pode se dar ao luxo de ter. O que Ilza disse naquela terceira hora, com a água na mão e a expressão de quem tomou uma decisão há muito tempo esperada, foi suficiente para o processo dar os próximos passos. E foi suficiente para que, quando Carolina soube o que a mãe havia dito, ela ficasse parada por um tempo longo num estado que o vocabulário do mestrado conseguia nomear, mas que a filha que havia dentro dela não conseguia ainda processar. Havia duas coisas verdadeiras ao mesmo tempo. A mãe havia sabido. E a mãe havia, naquela sala de interrogatório, finalmente falado. Duas coisas verdadeiras que não se cancelavam e que não se somavam em algo limpo. Que ficavam lado a lado, pesadas e distintas, exigindo um espaço interior que ela ainda estava aprendendo a ter. Conceição Albuquerque soube como soube de tudo o que acontecia na Rua das Acácias, pela janela, pela calçada, pela forma que as informações se movem em lugares onde as pessoas se conhecem há décadas. Soube pelo barulho das viaturas numa manhã de terça-feira. Soube pela ausência dos Meirelles nos dias seguintes.
Soube pelo que o porteiro da esquina havia visto e contado para o dono do mercadinho, que havia contado para a vizinha do 44 que havia parado na calçada de Conceição numa tarde para regar as plantas. Ficou sentada no sofá da sala por um tempo longo depois que a vizinha foi embora. A janela estava aberta. As acácias lá fora faziam aquele som suave de folhas no vento que era o som de fundo da Rua das Acácias em tarde de setembro. O som que ela havia ouvido 41 anos de janelas abertas, o som que havia sido a textura do tempo passando naquele lugar. Pensou na foto do Junino dos anos 90, na expressão de Ilza segurando o bebê, na forma como havia reconhecido algo naquela expressão e havia guardado o reconhecimento sem saber onde colocá-lo. Pensou nas 3 semanas em que Ilza não havia saído de casa, no barulho de madrugada que havia atribuído a móveis sendo rearranjos. Na resposta sobre as férias, Aristides não conseguia se desligar do hospital, dita com o sorriso de quem encontrou paz com uma limitação que não escolheu. Conceição havia sido testemunha de 41 anos de uma casa que escondia algo que ela havia sentido sem conseguir nomear e havia guardado sem saber que estava guardando. Havia sido, como os vizinhos das histórias assim sempre são, uma presença próxima o suficiente para ter sentido, mas distante o suficiente para não ter agido. Havia algo que ela precisava fazer com isso. Não o arrependimento. O arrependimento era um destino fácil e inútil para o peso que ela sentia. E ela havia vivido o suficiente para saber que o arrependimento que não se converte em ação é apenas mais uma forma de imobilidade. Havia algo mais difícil do que o arrependimento. Havia a pergunta de o que fazer daqui para frente com o que havia aprendido sobre si mesma. Sobre a distância entre notar e agir. Sobre o conforto da dúvida como substituto do incômodo da certeza, sobre o preço que outras pessoas pagam quando o preço do conforto é escolhido. Não havia resposta rápida. Havia a pergunta. E havia a janela aberta, e as acácias, e o setembro passando com aquela indiferença do tempo que passa igual independente do que acontece embaixo dele. Tiago Meireles terminou o 2º período de medicina com notas que não refletiam o que havia passado naqueles meses. Não porque tivesse sido descuidado, havia sido o contrário, havia se jogado no estudo com a ferocidade de quem precisa de um lugar onde o esforço produz resultado previsível, onde o mundo tem a estrutura ordenada que o mundo lá fora havia perdido. Mas havia um professor de semiologia médica de uns 60 anos, que havia percebido algo. Não o quê, mas algo. E havia chamado Tiago após uma aula para perguntar se estava tudo bem. Tiago havia dito que estava. O professor havia olhado para ele por um segundo e havia dito: na medicina a gente aprende cedo que o paciente que diz que está bem às vezes é o que mais precisa de atenção. Fique de olho em si mesmo. Tiago havia ido embora. Havia ficado pensando nessa frase por dias, não pela sabedoria clínica nela, mas pela estranheza de ouvi-la de um professor de medicina num contexto em que ela havia atingido um alvo que o professor não sabia que estava mirando. Havia começado terapia naquele mês. Uma psicóloga que Carolina havia indicado, alguém que Carolina conhecia do meio acadêmico e que trabalhava com o tipo de coisa que precisava ser trabalhada. Havia começado com a dificuldade que a maioria dos homens da sua geração começa a terapia, com a sensação de que verbalizar o que estava dentro era de alguma forma mostrar um ponto fraco que deveria ser gerido internamente. Havia descoberto, nas primeiras sessões, que havia muita coisa dentro. Mais do que havia pensado. Que a semana do sótão havia sido o estupim de um processo que havia começado muito antes. Que havia perguntas sobre a família, sobre o pai, sobre a infância que ele havia arquivado debaixo da superfície funcional da vida. E que aquelas perguntas estavam lá, intactas, esperando um espaço para existir. O espaço havia sido criado de uma forma que não havia escolhido. Mas havia sido criado. E havia algo, no meio de tudo que era difícil, que era um pouco como o alívio que Carolina havia descrito, o alívio de finalmente existir numa realidade que era verdadeira, mesmo quando a verdade era mais pesada do que a ficção que havia existido antes. A Rua das Acácias continuou sendo a Rua das Acácias. As acácias continuaram crescendo com a simetria quase deliberada, os galhos curvando um em direção ao outro, a sombra generosa no verão, as pétalas amarelas no outono. Os portões continuaram rangendo de formas diferentes dependendo do horário. As pessoas continuaram conhecendo os nomes umas das outras, os carros, os cachorros.
O número 42 ficou fechado por meses. Depois foi colocado à venda. Depois foi vendido para uma família jovem, um casal de uns 30 e poucos anos com uma filha de 13 e outra de 6 meses, que havia achado a casa bonita, bem conservada, com um jardim que era claramente amado por quem havia morado antes. A nova família havia pintado os quartos. Havia substituído o piso da cozinha. Havia contratado uma empresa para fazer uma reforma no telhado que havia aproveitado para rever a estrutura do sótão. Os pedreiros haviam encontrado a divisória de compensado e a haviam removido sem saber o que havia sido guardado atrás dela. Haviam expandido o sótão, instalado o isolamento térmico novo, uma janela maior que deixava entrar luz. Quando a reforma ficou pronta, o sótão era um espaço claro e funcional que cheirava a madeira nova e a tinta fresca e a nenhuma das coisas que havia cheirado antes. A família jovem havia transformado o sótão em quarto de brinquedos. Havia colocado um tapete colorido, prateleiras baixas com livros infantis, um mobile de nuvens no teto. A menina mais velha havia dito que era o melhor quarto da casa porque ficava no alto e de lá dava para ver as copas das acácias pela janela nova. Os pais haviam concordado que era bonito. E era. Os lugares não guardam o que aconteceu neles de uma forma que se vê. Guardam de outras formas. Na madeira que cedeu num ponto específico. No ângulo de uma parede que foi erguida por determinadas razões, na fechadura que foi substituída mas cujo encaixe ainda tem o formato da anterior. Guardam de formas que só quem sabe o que procurar consegue encontrar, e mesmo assim nem sempre. O sótão do número 42 era agora um quarto de brinquedos com um mobile de nuvens. E guardava o que guardava da única forma que os lugares guardam as coisas, em silêncio, embaixo do que foi posto por cima, esperando que o tempo faça o que o tempo faz com tudo, que apague o suficiente para que o que resta seja suportável, e que preserve o suficiente para que o que aconteceu não seja esquecido de todo. Tiago e Carolina Meirelles continuaram existindo. Continuaram estudando, trabalhando, vivendo as vidas que as vidas vão sendo à medida que o tempo passa e as pessoas aprendem, com diferentes graus de sucesso, a carregar o que precisam carregar sem deixar o peso maior do que o que é possível andar com ele. Ligavam um para o outro toda semana. Às vezes falavam sobre o que havia acontecido. Às vezes não. Havia semanas em que a ligação era sobre a faculdade, sobre o mestrado, sobre um filme que um havia visto e o outro não. Havia semanas em que a ligação era sobre as coisas que não têm nome fácil e que precisam de tempo e espaço e da presença, mesmo que à distância, de alguém que sabe. Eram irmãs. Sabiam o que o outro sabia. E havia nesse saber compartilhado, no meio de tudo que era difícil, algo que funcionava como âncora. A certeza de que o chão que havia saído debaixo dos pés de um havia saído debaixo dos pés do outro também, e que nenhum dos dois estava tentando andar nesse chão sozinho. Isso não resolvia nada, mas tornava o irresolvível um pouco mais possível de ser carregado. E às vezes é isso que existe. Não a solução. Não a cura. Não o fechamento que as narrativas prometem e a vida raramente entrega. Mas alguém ao lado. Alguém que sabe. Alguém com quem o peso pode ser dividido de uma forma que não o elimina mas o torna, no dia, suportável. Na Rua das Acácias, as pétalas amarelas caíam no outono como confete de um aniversário que ninguém havia planejado. O portão do número 42 rangia de um jeito novo agora. A família jovem havia lubrificado, mas não completamente, e havia ficado um rangido residual que era diferente do rangido anterior, mas rangido assim mesmo. E Conceição Albuquerque, no número 38, regava as plantas da varanda todas as tardes e olhava para a rua com os olhos de quem passou 41 anos aprendendo a ver e que estava, nos anos que restavam, aprendendo alguma coisa diferente. Aprendendo que ver não é suficiente. Que o que você faz com o que você vê é onde a responsabilidade mora. Que a beleza de uma rua de acácias não exime ninguém de olhar também para o que está embaixo da beleza, para o que a beleza às vezes foi colocada para cobrir, para o grito que não foi dado em voz alta mas que estava lá, em posições de ombro e em sorrisos que tinham alguma coisa embaixo e em expressões de filho que saem de casa carregando um pensamento que não cabe no rosto. Ela estava aprendendo. Tarde, como tantas coisas são aprendidas. Mas estava.
e as acácias lá fora balançavam no vento de outono com aquela indiferença majestosa das coisas antigas que existiram antes de qualquer um dos dramas que aconteceram embaixo delas e que existirão depois, e que não guardam nem julgam, apenas crescem, apenas se curvam uma em direção à outra, apenas fazem a sombra que fazem, em silêncio, estação após estação, ano após ano, sem parar.